bem, queridos alunos, após a brilhante aula que nós tivemos aí com a professora Risolda, vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Quem fala aqui para vocês é o professor Nelson Bezerra e nós vamos conhecer agora qual é o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula número 15. Aí está, pessoal, o objeto de conhecimento, lei de Coulomb. Detalhamento, aplicação da força elétrica, lei de Coulomb, módulo, direção e sentido da força elétrica entre duas cargas elétricas. Então, meus queridos, esse é o detalhamento e o objeto de conhecimento da nossa aula. Então, vamos a ela. Muito bem, alunos, vamos continuar falando então, tanto a aula 14 quanto a 15 são referentes à nossa lei de Coulomb. E nessa aula nós vamos ver aplicações da lei, nós vamos aprender como calcular a força elétrica entre duas cargas elétricas, duas cargas pontiformes. Então, pessoal, só para que a gente não fique só na resolução das questões, nós vamos relembrar para vocês, vamos falar aqui um pouco aí da nossa lei de Coulomb. Começando então o seguinte, olha só. A lei de Coulomb, ela foi formulada por Charles Augustin Coulomb. E ela refere-se às forças de interação, que podem ser de atração e repulsão, entre duas cargas elétricas pontiformes. Aí você pode estar se perguntando o que é uma carga elétrica pontiforme, pessoal? É uma idealização, porque os corpos carregados eles têm forma, certo? Mas às vezes a gente não quer considerar a forma do corpo no cálculo. E aí a gente entende que a carga está toda concentrada no centro, como se fosse um ponto. Então uma carga pontiforme é uma carga sem dimensões, como se fosse um ponto, onde toda a carga do corpo está concentrada naquele ponto. Ou seja, uma carga pontiforme é com dimensão e massa desprezível, como sendo um ponto mesmo com a concentração de carga. Muito bem, seguindo adiante, pessoal, nós vamos continuar falando aqui um pouco da teoria sobre a lei de Coulomb, certo? Então, olha só, nós vamos aqui lembrar para você que a lei de Coulomb, ela pode ser atrativa ou ela pode ser repulsiva, tá bom? O que é a lei de Coulomb? Essa lei de Coulomb, ela enuncia que a intensidade da força elétrica de interação entre cargas pontiformes, eu já expliquei para você o que é uma carga pontiforme, ela é diretamente proporcional ao produto dos módulos de cada carga, aqui, ó, como está na equação. Esse símbolo aqui, gente, significa proporcionalidade. Então, eu tenho que essa força, a força elétrica, a força de Coulomb, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas, dos módulos, dos valores numéricos. E, ao mesmo tempo, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. A distância é elevada aqui ao quadrado. Aqui no desenho nós podemos perceber as duas situações que podem ocorrer de atração e de repulsão. Nessa situação aqui, da primeira linha, eu vou ter uma repulsão. As cargas estão tentando se separar porque elas têm o mesmo sinal. Veja, isso aí segue o princípio da atração e repulsão. Cargas elétricas de mesmo sinal, elas vão se repelir, e cargas elétricas de sinais opostos, elas vão se atrair. Veja que a linha que une as cargas, como a gente viu, a linha que une essas duas cargas, mostra a direção do vetor força. Veja que eu tenho um vetor força aqui, ó, que está puxando a carga Q1 para a esquerda, e um outro vetor força que puxa a carga Q2 para a direita, E aí a gente percebe que elas estão tentando se separar. Essas forças, tanto F1 como F2, elas têm o mesmo módulo, elas são iguais em módulo, elas têm a mesma direção porque estão em cima da linha que une as cargas,
mas elas têm sentidos opostos. Olha aí, pessoal. E essas são as características da força elétrica de Coulomb. Elas sempre terão o mesmo módulo, sempre, não importa que situação for, terão o mesmo módulo. Elas terão a mesma direção, porque sempre estarão na linha que une as cargas, e terão sempre sentidos opostos. Olha aqui, no caso em que as cargas são de sinais opostos, as características do vetor força não mudam. Veja que eu vou ter a mesma intensidade, eu vou ter o mesmo intensidade ou módulo, vou ter a mesma direção, porque continua sobre a linha que une as cargas, as forças F1 e F2, e elas continuam com sentidos opostos, enquanto uma está apontando para a direita, a outra aponta para a esquerda, mostrando que as características da força elétrica são sempre as mesmas, as características vetoriais, porque força é uma grandeza vetorial. E aqui a gente pode ver a equação, né, no desenho, a equação da lei de Coulomb para você, que a força é igual ao produto do módulo das cargas dividido pela distância que separa as cargas ao quadrado. Pessoal, veja só, a distância R é a distância que separa as cargas aí. Então, a distância lá está R ao quadrado. E eu tenho aqui essa proporcionalidade da lei de Coulomb, tá bom? A lei de Coulomb, a força, né, elétrica, ela é proporcional ao produto das cargas dividido pelo quadrado da distância que separa essas cargas, pessoal. Agora, gente, se eu quiser transformar essa equação numa igualdade, essa proporcionalidade aí que eu tenho numa igualdade, aí eu devo inserir nessa equação uma constante. Então, a equação pode ser expressa por uma igualdade se considerarmos uma constante, que a gente vai chamar essa constante de K. Vocês vão ver que essa constante será conhecida por constante eletrostática. Essa constante, ela depende do meio onde as cargas estão inseridas, onde as cargas são encontradas. Ou seja, se essas cargas estiverem inseridas no ar, então o K vai ter um valor para o ar. É a constante eletrostática do ar. Se elas estiverem dentro da água, vai ter um outro valor para essa constante. Se elas estiverem inseridas dentro de um vidro, ou dentro de um material sólido, ou dentro de um gás, o K vai mudando conforme o meio onde as cargas estão inseridas, tá legal? Quando esse meio é o vácuo, olha só, que é a maior parte dos exercícios que a gente resolve de força elétrica, o meio onde as cargas estão inseridas é o vácuo. Então, se esse meio for o vácuo, a constante K tem esse valor aqui que você está observando agora. A constante K vai ter o valor de 9 vezes 10 elevado a nona Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Esse é o valor da constante K para o vácuo. Se o meio não for o vácuo, a constante K vai ter um valor diferente desse aí, tá, pessoal? É claro que quando você estiver resolvendo um exercício para descobrir o valor da força elétrica, obviamente, muito provavelmente, o exercício lá no seu enunciado, se as cargas não estiverem no vácuo, ele vai dizer qual é o valor do K para você poder calcular, tá bom? Se ele não disser valor nenhum, se só disser que está no vácuo, você já sabe que o valor é esse aqui que eu destaquei para você. Então, podemos escrever a equação da lei de Coulomb como? Aí eu tenho uma igualdade quando eu insiro na equação aqui a nossa constante K. E a gente percebe, então, que a força elétrica ela é igual a essa constante de proporcionalidade, constante eletrostática, que é o K, multiplicado pela carga Q1, multiplicado pela carga Q2, esses valores em módulo, e dividido pela distância que separa as cargas Q1 e Q2, elevada ao quadrado. É usando essa equação, então, que eu calculo o valor do módulo da força elétrica. Agora, pessoal, para determinar se essas forças, né, são de atração ou de repulsão, eu falo essas forças porque a força
ela age nas duas cargas, tá, pessoal? Para me ter força elétrica, eu preciso ter duas cargas. Eu não posso ter força elétrica só com uma carga. Eu preciso ter duas. Então eu vou ter duas forças, uma numa carga e outra na outra. Para me saber se é de atração ou de repulsão, eu posso, uma das maneiras de fazer isso é usar o produto das cargas, ou seja, se eu pegar Q1 e Q2, multiplicar uma pela outra e o resultado for um valor positivo, aqui ó, se for um valor maior que zero, eu vou dizer que a força é de repulsão, porque aí eu vou ter cargas de mesmo sinal, tá, pessoal? Veja só, se eu multiplico dois números positivos, eu tenho como resultado um número positivo. Se eu multiplico dois números negativos, eu tenho como resultado um número positivo também. Então, se a multiplicação der positiva, é porque eu tenho forças de repulsão. Nesse caso, as cargas devem ter o mesmo sinal, como está mostrando aqui, ó, se eu tiver cargas iguais, a força é sempre de repulsão. Agora, se a multiplicação das cargas der um número negativo, se for um número menor do que zero, eu vou ter forças de atração. É claro, né, pessoal? Se eu multiplico um número positivo por um negativo, dá um número menor que zero, dá negativo. O contrário também, um negativo por um positivo vai dar negativo de novo. Então, quando as cargas têm sinais opostos, aqui, ó, eu vou ter uma força de atração. Isso vai ocorrer sempre, tá, pessoal? Com a força calculada pela nossa lei de Coulomb. Então, aí nós relembramos agora para você uma pequena parte teórica, né, pessoal? Porque a gente poderia falar mais ainda sobre a teoria da força, mas a gente relembrou para você essa parte. E agora nós vamos ver exatamente as aplicações, ou seja, quando eu falo de aplicações, eu vou mostrar para vocês exemplos práticos, né, de questões aí que podem muito bem estar no vestibular ou em outro tipo de exame, questões que a gente vai resolver para mostrar para você como é que eu utilizo essa equação e utilizo a teoria que eu acabei de falar para resolver problemas práticos aí que podem acontecer em concursos. Então, vamos aí aos nossos exemplos. Temos agora o exemplo de número 1. Aqui, pessoal, olha, esse aqui é um exemplo bem didático mesmo, bem genérico, né? Eu vou calcular a força elétrica aqui, e eu tenho aqui uma atividade que é do nosso CMEAN 2023, que diz o seguinte, olha, duas cargas elétricas pontiformes. E aí eu tenho o valor dessas duas cargas elétricas. Ele me deu aqui o valor de Q1, 5 vezes 10 a menos 12 Coulomb, tá bom? Um valor bem pequenininho de carga. E o Q2, 3 vezes 10 a menos 12 Coulomb também. O valor da carga Q1 é 5, o valor da carga Q2 é 3 vezes 10 a menos 12. E ele me disse também que elas estão separadas no vácuo. Olha aqui essa informação importante. Já sei que o valor da constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado à nona. Então, por uma distância de 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, aqui eu também tenho a nossa distância que foi informada. E aí informa-se o valor de K, sendo K0, que é o valor do K para o vácuo, igual a 9 vezes 10 à nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. A intensidade da força elétrica de interação entre elas, em newtons, é D. Aí está aqui as alternativas. Eu tenho a alternativa A, né? Não coloquei a unidade de medida porque já está tudo em newton. Então, alternativa A, B, C, D e E. Uma dessas é a resposta correta. A gente vai fazer o cálculo e vai marcar a resposta correta agora. Vamos lá, pessoal. Vamos organizar isso aqui bem legal para a gente poder resolver. Então tá. Vamos primeiro escrever aqui os dados que o exercício nos deu. Né? Ele nos deu o valor de Q1. Ele nos deu o valor de Q2. E ele nos deu também a distância.
Além do que, o valor de K é o valor para o vácuo, que é 9 vezes 10 elevado à nona. Tá bom? Não vou colocar a unidade de medida, vou colocar somente aí o valor numérico, que é o que a gente vai precisar para fazer a conta. E aí, vamos lembrar aqui, Q1 e Q2, olha só, Q1 é 5, Q2 é 3, e a distância é 3 vezes 10 a menos 2. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 12, 3 vezes 10 também elevado a menos 12, e a distância 3 vezes 10 elevado a menos 2, tá bom? Aí os dados que nós temos, né? Nós temos Q1, Q2, D e o K. A fórmula, pessoal, para calcular a força F igual a K, que é a constante, vezes Q1, vezes Q2, dividido por D ao quadrado. É isso aí. E a gente vai pegar, então, esses valores que estão aqui, colocar na fórmula e fazer a conta. Vamos lá. Seguindo adiante. Então, a força é igual ao valor de K, 9 vezes 10 elevado à nona, vezes o valor da carga 1, 5 vezes 10 a menos 3. Valor da carga 2, 3 vezes 10. Aqui não é menos 3, é menos 12, né, pessoal? Olha só, está confundindo com a distância lá, né? Tá bom? Vezes 10 a menos 12. 10 a menos 12. E aqui eu vou dividir todo mundo aqui pela distância ao quadrado. A distância é 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Aí a pessoa pode se assustar com tanto número aí nessa equação, né, pessoal? Mas não é para fazer muito alarde aí, é fácil de resolver. A gente vai ordenadamente resolver aqui. Primeiro eu pego o que está no numerador aí na parte de cima e eu vou multiplicar aqui todos os números que estão na frente das potências de base 10. Ó. Eu vou multiplicar 9 vezes 5 e vezes 3. 9 vezes 5 vezes 3 é uma conta fácil de fazer, porque 9 vezes 5 é 45. 45 vezes 3 é 135. Então eu coloco aqui, ó, pessoal, 135. E aí, como eu tenho agora a multiplicação de potência de base 10, eu tenho uma aqui, 10 a 9, multiplicado por 10 a menos 12, multiplicado por 10 a menos 12. Lembra? Então, eu repito a base, olha a regra, repete a base, soma os expoentes. Então, pessoal, 9 menos 12 dá menos 3. Menos 3 menos 12 é menos 15. Então, eu vou ter aqui, ó, o expoente é menos 15. Pronto, já reduzi o numerador a isso aqui. Agora, no denominador, 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Então, eu elevo 3 ao quadrado, dá 9, tá? E 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4, porque potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. E aí, ó, agora diminuiu o tamanho, né, pessoal? Diminuiu bastante. Agora eu vou continuar o cálculo, ok? A força é igual a 135, pessoal. 135 dividido por 9 dá... 135 dividido por 9 dá 1. 9 por 13 dá 1. Sobra 4, 45 é 15. Tá bom? Vezes, agora eu tenho divisão de potência de mesma base, eu devo conservar a base e diminuir os expoentes. Menos 15 menos menos 4 é menos 11. Tá? Menos 11. E aí, a resposta já é essa, né, aqui, só que eu tenho que colocar ela em notação científica. Então, eu coloco uma vírgula aqui entre 1 e o 5.
aumenta ali o expoente. 1,5 vezes 10 a menos 12 newtons. Aí está a solução. Vamos ver qual é a letra que a gente vai marcar, né? Olha só, 1,5 vezes 10 a menos 10, e eu me enganei aqui com o expoente, né? Porque tem que somar, não diminuir. Então, é mais 1 aqui, né, pessoal? Como é mais 1, olha só como a gente se engana fácil, né? Como é mais 1, o que acontece? Fica menos 10. Menos 10. Então, é 1,5 vezes 10 a menos 10 newtons. Aí está a solução que eu fiz todinha, bem bonitinha aí para você observar, sem risco nenhum. E a solução, então, a letra que a gente vai marcar lá, 1,5 vezes 10 a menos 10, a letra... Cadê as opções? O exemplo número 2 aqui já. Ok? Vamos então agora para o exemplo número 2. Dois corpos idênticos e eletricamente carregados, com 6 vezes 10 a menos 6 coulomb cada um. Então, cada corpo tem essa carga, tá, pessoal? Cada corpo tem a carga de 6 vezes 10 a menos 6. São colocados no vácuo com uma distância de 30 centímetros um do outro, considerando o valor da constante eletrostática 9 vezes 10 a nona, que é para o vácuo, eu tenho que calcular o módulo da força de interação entre essas cargas. É o mesmo exercício anterior, pessoal, a mesma coisa, só está mudando aqui os valores numéricos, né? Eu tenho que usar aquela fórmula da lei de Coulomb para marcar a resposta correta. Agora tem um detalhe, né, pessoal? Eu tenho aqui que ele está colocando na letra A se a força é de repulsão e na letra C é de atração. Aí, olha só, a gente já pode saber se é de atração e de repulsão quando a gente multiplica aqui os valores das cargas. Veja que eu tenho duas cargas positivas, 6 vezes 10 a menos 6. Como elas são positivas, o produto delas, se eu multiplicar a carga Q1 vezes a carga Q2, eu vou ter um número maior do que zero, um número positivo. Então, eu já sei que essa força é de repulsão. Então, todas essas alternativas aí que têm atração não serão consideradas. A força vai ser de repulsão. E aí eu vou resolver da mesma forma que eu resolvi a outra questão. Os dados que nós temos são os seguintes. Q1 igual a Q2, as cargas são iguais, e as duas valem 6 vezes 10... 6 vezes 10 a menos 6. Menos 6. E aí o valor da distância é de 30 centímetros, a separação entre elas. E aí tem um detalhe importante nesse exercício, tá, gente? Eu não posso usar esse valor aqui em centímetro. Eu tenho que transformar em metro. Para transformar em metro, a gente divide por 100. Então, é 0,3 metro, tá? 0,3 metro. E aí, o valor da constante eletrostática é o valor para o vácuo, né? 9 vezes 10 elevado a 9. E aí, faz a conta. É a mesma conta que nós fizemos ainda agora. A equação é a mesma. Tá bom? A equação é a mesma. F é igual a K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes as cargas, que são iguais, então é 6 vezes 10 a menos 6, vezes 6 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. A distância é 0,3 elevado ao quadrado, lembrando que a distância tem que estar em metro. E aí a conta é igualzinha, gente. O que fez primeiro? Multiplicou todos os números que estão no numerador antes das potências de base 10, ou seja, 9 vezes 6 vezes 6. Então, quanto é que vai dar 9 vezes 6 vezes 6 aí, pessoal? Olha só, 9 vezes 6 é 54, vezes 6, 324. Então, eu coloco aqui
324, conserva a base, então é vezes 10, e soma os expoentes. 9 menos 6 é 3, 3 menos 6 é 3. Então aqui o expoente é 3, tá? E aqui embaixo, pessoal, 0,3 elevado ao quadrado é 0,09, né, pessoal? 0,3 vezes 0,3 é 0,09. E agora a gente faz a divisão. A gente divide 324, né? Aqui divide. Aqui o expoente é menos 3, tá, pessoal? Porque lá, ó, 9 menos 3 é 3, 3 menos 6 é menos 3, tá? Muito cuidado. 324 dividido por 0,09. Eu vou encontrar 3.600. 3.600. E eu repito a potência de base 10 vezes 10 a menos 3. E como ali eu tenho 10 a menos 3, eu posso andar com a vírgula 3 casas aqui para a esquerda. O resultado é 3,6 newtons. Como é uma força de repulsão, a gente vai marcar lá que o valor da força é 3,6 e ela é de repulsão, lá nas nossas alternativas. Muito bem, pessoal, temos ainda um terceiro exemplo aqui, ó. A equação, né? A solução bem bonitinha aí na cartela, dá 3,6 newtons, né? E ela é de repulsão. A alternativa correta é a letra A. Próxima questão. Calcule a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes, 3 vezes 10 a menos 5 e 5 vezes 10 a menos 6, que se encontram no vácuo separadas por uma distância de 1,5 centímetros, tá, pessoal? E aí, gente, olha só, como aqui é o mesmo exercício dos outros, ou seja, eu vou usar a equação da força elétrica novamente, K, Q1 vezes Q2, dividido por D ao quadrado. É o mesmo exercício que a gente fez nos exemplos anteriores, pessoal. Só muda os números, né? Claro que agora a constante vai continuar a mesma, por quê? Porque eu disse aqui no exercício que ela está no vácuo. Ok? Mas a distância agora é 15 centímetros, que a gente vai ter que transformar isso aqui para metro, ou seja, 0,15 metro, tá, pessoal? Para fazer a conta. E aí, olha só, vamos à solução. Aqui está a solução, olha aqui, eu vou mostrando para vocês bem legal aqui, ó, né? Para a gente não perder muito tempo. A equação da força elétrica é K vezes Q1 vezes Q2, dividido por D ao quadrado. E aí, pessoal, está aqui o valor da constante eletrostática, olha só, 9 vezes 10 a nona. E aí, nos dados lá, a gente vê que o valor da carga Q1 é 3 vezes 10 a menos 5. E o valor da carga Q2, que foi dado no exercício, é 5 vezes 10 a menos 6, né? Aqui no nosso enunciado. 3 vezes 10 a menos 5 é uma carga, 5 vezes 10 a menos 6 é a outra carga. Tá aqui os valores, olha, Q1 vezes Q2, tá aqui. E aí, a distância, 15 vezes 10 a menos 2. Por quê? Coloquei ali para vocês que é 0,15, né? Metro. Só que se eu escrever isso aqui em notação científica, eu coloco 15 vezes 10 a menos 2, né? Eu ando duas casas com a vírgula para lá, não fica em notação científica ainda, mas fica um número inteiro aqui para eu poder elevar ao quadrado, fica para facilitar a conta. E aí eu coloco, em vez de 0,15, eu coloco 15 vezes 10 a menos 2. E elevo ao quadrado. E aí faço as contas, olha só. Aqui, como a gente viu lá no primeiro exemplo, 9 vezes 3 vezes 5 é 135, tá bem aqui.
E aí eu somo todos os expoentes. 9 menos 5 vai dar 4. 4 menos 6 é menos 2. Está aí 10 elevado a menos 2, bem aqui. E aqui 15 ao quadrado é 225. E 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Agora eu faço a divisão, você pode conferir na sua calculadora, que 135 dividido por 225 é 0,6. E quando eu divido 10 a menos 2 por 10 a menos 4, eu conservo a base e diminuo os expoentes. Menos 2 menos menos 4 é menos 2 mais 4, que dá 10 ao quadrado. 0,6 vezes 10 ao quadrado, eu tenho uma força de 60 newtons. E aí está a solução para o nosso exemplo número 3. Muito bem, pessoal. Resolvemos muitos exemplos aqui, fizemos muita conta para você pegar o jeito aí de usar a lei de Coulomb. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Que tenham entendido. E aqui eu finalizo a aula com vocês.